Exilados. Essa é uma série que a gente está fazendo, baseada no livro de Pedro, na primeira carta de Pedro. Nós tiramos para conversar sobre a primeira epístola de Pedro, fazer uma exposição dessa carta toda. Então, Rômulo, quanto tempo vai durar esse período? Não sei, nós vamos estudar esse livro inteiro, pedacinho por pedacinho, parte por parte. Hoje nós vamos ler uma grande parte, do capítulo 1, verso 3, até o capítulo 1, verso 5. Vocês já viram que vai hoje muito longe. Vamos estudar esses 3 versículos hoje. E Rômulo, por que exilados? Porque ou você está com sua Bíblia aberta, ou você está com a sua Bíblia ligada. O apóstolo Pedro está preso em Roma, e ele deixa isso muito claro, por conta da perseguição de Nero no primeiro século. Ele deixa isso muito claro no capítulo 5, verso 13, quando ele diz: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Pedro está preso em Roma, possivelmente no ano 64, Pedro vai ser martirizado, vai ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo havia sido degolado, haviam cortado, na verdade, decapitado ele um ano antes. E Pedro enxerga, assim como o Novo Testamento inteiro enxerga, que esse sistema que nós vivemos, um sistema idólatra, centrado no eu, que não consegue enxergar uma vida debaixo da autoridade do Criador. Pedro e João chamam isso que vocês conhecem como mundo, esse lugar que vocês vivem, eles chamam isso de Babilônia. E eles encaram isso, os apóstolos do Novo Testamento, eles comparam essa Babilônia com aquela Babel, aquele lugar que vai ter origem em Nimrod, em Gênesis capítulo 10, aquele lugar de Gênesis capítulo 11, quando uma torre é elevada até os céus, aquela é a origem da Babilônia. E aquela torre é sinal de que nós não dependemos de Deus, nós não queremos saber do Criador, nós criaremos a nossa própria forma de viver sem o Deus Criador. E a Bíblia trabalha isso como Babilônia. E logo depois, Israel vai ser exilado por 70 anos por essa Babilônia. Nesse lugar, e é nesse lugar em que Deus não é lembrado, é um lugar em que o poder de Deus não é reconhecido, que o Senhor não é visto. Por isso, o que a carta de 1 de Pedro quer fazer? E nós começamos a ver isso na semana passada, e se você quer rever, está no YouTube, Spotify, SoundCloud, está em tudo lá. O que essa carta quer fazer? Ela vai te mostrar, e o Pedro vai te dar uma base, por isso semana passada ele falou sobre eleição, ele fala isso no verso 1 e 2, aos eleitos de Deus, e ele começa o verso 2 dizendo, eleitos segundo o pré-conhecimento, e eu trabalhei isso à luz de Amós 3:2 com vocês, que pré-conhecimento é relacionamento prévio, Deus se relacionou com o seu povo na eternidade. Ele diz, no meio da Babilônia, no meio desse sistema, eu tenho um povo. Eu chamei um povo pelo meu nome. No meio desse lugar aí, e é engraçado que eu me lembro de Elias, no período de Acabe e Jezabel. Jezabel, que o livro de Apocalipse vai falar que é a grande profetisa da Babilônia, a assassina de profetas, a assassina do povo de Deus. Elias fala bem assim, Senhor, só eu sou fiel no meio dessa geração incrédula toda. E aí Deus falou assim, tem alguns milhares que ainda não se dobraram a Baal. No meio dessa geração babilônica que a gente vive, em que a gente é assediado por todo tipo de situação, existe um povo escolhido por Deus,
que ainda é fiel ao Senhor e que o Senhor é fiel a esse povo. E depois, se vocês lerem a carta de Pedro, vocês vão perceber que ele vai nos dar direcionamentos de como vivermos na Babilônia. E é por isso que eu trouxe essa carta para a gente conversar. É um período em que a gente está vivendo muito obscuro, muito estranho, muitas mudanças acontecendo, a gente está no meio de uma situação que a gente nem sabe muito bem como é que ela é. Daqui a 10, 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, poxa, olha, isso aqui a gente fez errado, olha, isso aqui a gente deixou de fazer, olha, isso aqui a gente fez certo, poderia ter feito melhor. Mas por enquanto a gente não sabe muito bem como vai ser. Os valores do reino e os valores de Jesus estão cada dia mais alheios ao coração da turma. E aí, o que nós vamos fazer nessas primeiras semanas, e que o Pedro faz, é lançar uma base. E depois ele vai mostrar quais são os deveres, por exemplo, civis desse povo de Deus no meio de uma Babilônia como essa. Quais são os deveres das mulheres? Quais são os deveres dos homens? Quais são os deveres dos trabalhadores? Quais são os deveres dos patrões? Qual é o dever de todas as esferas da vida? É isso que o Pedro trata nessa carta. E é sobre isso que nós estamos estudando. E essa semana, o Pedro vai trabalhar com a gente ter uma natureza nova. Ele não fala só um povo eleito, mas ele fala a pessoas que são regeneradas. E olha que coisa interessante, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem falado seja Deus. Mas por que Deus tem que ser bem falado? Ele diz, conforme a sua grande misericórdia, a palavra aqui é cardia. O que é isso? Deus pegou, você vai no cardiologista, Deus pegou o coração dele e colocou o coração dele na nossa miséria. Miséria. Ele pegou o coração dele e ele olhou para a raça humana e falou, essa turma é uma turma perdida. E aí ele pega o seu coração e coloca na nossa miséria. Deus sabe como vivemos. E quando ele coloca o seu coração na nossa miséria, o que ele faz? Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vamos orar? Deus, lemos a palavra do Senhor e o que te pedimos? Iluminação do teu Santo Espírito. Ilumina a gente, Senhor. Traz a verdade revelada pela Escritura para nós, pelo teu Espírito. Comunica isso para a gente, para o nosso coração, para a gente sair daqui abastecido pelo Senhor. Ilumina o teu povo, Deus, por favor, porque só a sua palavra pode nos guiar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, gente, o que é regenerar? Quando Deus colocou o seu coração na nossa miséria, o que é que você faz? Por exemplo, a internet da sua casa não está funcionando. O que é que você faz? Você vai num botão chamado reset, restart, começar de novo. Você vai lá no modem e aperta. Seu celular começou a travar, ele trava, ele não funciona mais. Você começa a apertar aqueles botões e ele não funciona mais. O que você faz? Você vai do ladinho e aperta um botão e você reinicia. Você faz de novo, você restart. Você começa de novo. Por que você começa de novo? Porque não funciona mais, porque não vai. Alguma coisa para de funcionar, o que você faz? Você vai lá, às vezes, como antigamente a gente fazia, você vai na tomada e tira,
para recomeçar o sistema inteiro, e aí você bota na tomada de novo. É essa a palavra que Pedro está usando aqui. A palavra regênesis. E a palavra Gênesis é princípio. O que é que Deus fez quando nos viu na miséria? Ele teve que fazer a gente de novo. Ele teve que nos formar novamente. Aquele homem não servia mais, ele teve que fazer um novo. É isso que esse texto está falando. O povo que ele escolheu é um povo que ele regenerou, refez, começou novamente. Isso que a gente chama de nova natureza. Por isso que vocês cresceram ouvindo falando assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É disso que o Pedro está falando. Tem que criar de novo, não serve o que era velho. E quando a palavra que a gente usa aqui, nova natureza, nós não estamos falando, porque quando a gente fala a palavra natureza, o que vem na sua cabeça? Eu andando de carro daqui para Domingos Martins, olhando a natureza. Não. Quando a gente usa a palavra natureza, é a mesma palavra para essência. É um homem que brota de dentro. Tem que morrer o velho e nascer o novo. É isso que é importante. Agora olha que curioso. Eu estava preparando isso, pensando no trabalho que é nascer. Qual é o trabalho que vocês tiveram para nascer? Nenhum. E eu estava contando hoje de manhã a história minha e da Aline quando a Júlia, que está ali, nasceu. Foi muito legal. Era um período muito difícil que a gente estava vivendo. A Elisa era muito pequititinha, bem pitoco mesmo. E era o ano de 2010. Eu tive que antecipar as minhas férias. Eu morava em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós morávamos lá. E a gente teve que antecipar as férias, porque o pastor não ia ficar na igreja o resto do ano todo, ainda era mês de janeiro. Então, no resto do ano inteiro, tinha a Elis Pitoquinho, e a Aline grávida da Júlia, e eu tinha que tomar conta de uma congregação e tinha que tomar conta da igreja. Então, era um período muito difícil assim para nós, de muitos afazeres. E a Júlia nasce em outubro e foi um período muito conturbado em que eu tinha reunião de conselho todo dia, quase. Toda semana a gente estava reunido com o conselho para falar assim, o que vai fazer com a igreja, o que vai ser da igreja, o que a gente vai fazer, está chegando um ano novo. E eu me lembro de estar numa reunião um dia à noite, no meio de semana, e aí meu telefone tocou, aí eu falei com os meninos assim, gente, deixa eu atender porque a Aline, não sei, né? E o parto estava marcado, sei lá, 2, 3 semanas para frente, não tinha nem ideia ainda. E a Aline falou comigo assim, amor, você está muito ocupado? Aí eu falei, estou na reunião. Não, assim, a bolsa estourou. Mas assim, está tranquilo. Estou tranquilo, claro que estava tranquilo. Falei, tá bom, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então já falei, a bolsa está preparada, é só a gente ir para o hospital e está tudo certinho. Aí eu saí vazado e tal, e fomos para o hospital para ela nascer. E aí foi legal, porque entraram com a Aline logo, né? Lá para dentro do negócio. E eu fiquei lá do lado de fora, vestido de enfermeiro, porque eu ia assistir o parto. Mas esqueceram de mim. Me largaram lá na porta e esqueceram de mim. Simplesmente não lembraram de mim. Não lembraram que eu tinha que entrar. Daí, sei lá, passou 10, 20, 30 minutos, aí me passa alguém, acho que uma enfermeira, e ela fala assim, o que você está fazendo aqui? E eu lá, de touca, eu falei, vou ver minha filha nascer. E ele, uai, então você corre logo, porque já está nascendo. Eu falei, pô. Aí eu entrei na sala, e nisso que eu entrei na sala, foi interessante. Falei com a Aline, ela falou, uai, pensei que você não vinha mais. E daí eu fiquei olhando, e pouco tempo depois, 6, 5, 10, 15 minutos, que fica cortando um monte de coisa, né? Aí foi bacana, porque puxaram ela assim,
Eu vi as duas nascerem, é uma das experiências talvez mais lindas da minha vida. E aí vi, aí ela não chorou, eu falei, uai, esse menino não chora não? Você fica já assim, né? Fala, ué, chora não? Aí foram lá, aspiraram o nariz, ela começou a chorar, aí botou do lado da Aline, aí a Aline começou a chorar também. Aí eu falei, deixa eu correr atrás desse menino para ninguém roubar meu filho. Que fica meio assim, né? Você fala, vai que some, a Aline não vai sumir daqui não. E aí botaram ela lá na incubadora, e do mesmo jeito que eu fiz com a Elisa, eu fiquei batendo papo com ela um tempão. Às vezes ela não deve lembrar, né? Mas engraçado ver essa experiência da vida, porque ela não teve trabalho nenhum para nascer. Nada, ela não fez nada. Nem vocês. Nem força vocês fizeram para nascer. Nada. Não, a mãe de vocês teve uma forcinha, gente. Vocês não fizeram nada não. A mulherada sabe o que passou aí, mas vocês que estavam dentro da barriga, vocês não fizeram força nenhuma não. Nada. Vocês simplesmente saíram reclamando e ainda ficaram procurando peito. Foi ou não foi? Ainda ficaram lá assim, ó, caçando aquele negócio. Cadê? Uma fome danada. E isso é interessante. Porque quando a gente pensa no reino de Deus, Jesus diz que é necessário nascer de novo. Jesus fala isso para Nicodemos. E aí Nicodemos fala assim, mas como eu sendo velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala, cara, tu é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando? É preciso nascer de novo da água e do Espírito. Quando nós falamos em nova natureza, em nascer de novo, estamos falando de uma obra que Deus precisa fazer nos seres humanos. Por isso, as 3 perguntas que eu quero responder para vocês aqui é: o que é nascer de novo, como nascer de novo e para que nascer de novo? E é isso que o texto quer dizer. O que é esse negócio de nova natureza? O que é esse negócio de nascer de novo, que nós não fazemos nada para isso? É uma obra de Deus. O que é isso? Bom, no nosso período, é interessante, e eu tenho falado o seguinte, anota, pelo amor de Deus, anota. Porque o que é que está acontecendo? Você que trabalha na educação, ou você que tem filhos, criança, adolescente, jovens, tem netos, você, assim como eu, que foi educado nesse novo modelo tradicional de sociedade que a gente tem, se você tem filhos na escola, possivelmente numa reunião de pais ou em alguma coisa, eles falaram que era necessário seu filho desenvolver um tal pensamento crítico. Eu comecei falando disso semana passada e eu quero aprofundar. O que era isso? De alguma maneira, os meninos precisam ser educados e o ser humano tem que ser educado para ter autonomia. Até certo ponto, ok, as pessoas precisam pensar mesmo por conta própria e tentar ter algum tipo de discernimento das coisas. Só que o que está acontecendo, e me corrija se eu estiver errado depois, é que vocês que têm netos, ou vocês trabalham com seres humanos, vocês foram educados, especialmente os mais velhos, em um modelo, tanto de casa quanto de sociedade, em que às vezes o pai olhava para a criança e ela sabia o que ela tinha que fazer. Era um respeito que se tinha. Hoje só falta esses meninos de 11, 12, 13, 15, 20 anos bater no pai, né? Quando isso não acontece. Não há um respeito à autoridade, não há um respeito à hierarquia. Porque o que se está acontecendo com o nosso tempo é que, ao acharmos que seres humanos precisam de autonomia, a gente está crescendo com um monte de revoltadinhos, sem causa. Vocês já perceberam como a nossa sociedade é uma sociedade de revoltados? Todo mundo revoltado o tempo todo. Todo mundo com os nervos à flor da pele. Revoltados.
Nada está bom, nada é suficiente, nada do que se faça é interessante. Porque nessa visão de vida, todo mundo diz assim: você tem que se libertar. E aí é se libertar de qualquer coisa. Aí o cara se liberta dos pais. Aí é um menino que com 14, 15, 16 anos, ele começa a querer se libertar e ele começa a gostar. Não dá mais amor para os pais, mas ele dá amor para quem está do lado de fora. Eu estou falando de algum outro Brasil? Ou vocês estão mesmo nesse Brasil mesmo? É o tipo de marido que ele não dá mais amor para a mulher, ele começa a dar amor para quem está do lado de fora, porque é uma espécie de emancipação. Eu não dou mais carinho, afeto e amor para quem está em volta de mim. É uma geração de revoltados. Eu ouço falar, eu conversava com um menino hoje pela manhã, um menino de 50 anos da igreja, perguntava para ele assim: tem quantos anos que você vê propaganda política em rua e que você fala assim: Juliano, agora é a hora da mudança? Tem quantos anos que vocês veem isso? Vote na Elane, que agora é com ela. Não é? Eu tenho 36 e gente que eu vejo isso, ó. E eu estou querendo ver essa mudança, que eu não vi até agora. Porque o Evangelho e Jesus não trabalha com liberdade de alguma coisa. O Evangelho trabalha com liberdade para alguma coisa. Entende? Eu não estou livre de ninguém, eu estou livre para. O que é ter uma natureza nova? É ter a natureza de Deus para poder dizer não ao pecado, para poder dizer não ao mundo, para poder dizer não ao diabo, às tentações da minha carne, às tentações do mundo. É com essa categoria que Deus trabalha. Ela é diferente. É liberdade para servir, é liberdade para adorar. Porque a velha natureza, ela não deixa. Percebe, gente? Eu faço esse teste com vocês há alguns anos. Olha como é a cabeça de vocês. Não tem hora que parece que a cabeça da gente está viva? Não tem? Você olha a sua cabeça, você fala assim: rapaz, Janete está encostadinha aqui, mas a cabeça não para. Pensando dos outros, pensando coisa dela mesmo, incontrolável, e agitado, e afobado. E não consegue controlar a cabeça, parece que ela está viva. E pergunta se passa um pensamento bom na cabeça. Nada, só porcaria. Já viu como é que é o sentimento também é assim? Começa a pegar o sentimento e de acordo que você está em determinada situação, o sentimento vem sem você querer. E começa a te tomar, quando você pensa que não, aquele negócio está te tomando, e se você não olhar, tu está dominado. Parece que é um monstro dentro da gente. Os que ainda não nasceram de novo, os que ainda não têm a natureza de Cristo, nem conseguem perceber isso. Nem conseguem ver isso, porque são completamente dominados por esses impulsos da carne, por esses impulsos que vêm na verdade do coração. Isso é reflexo da natureza caída, isso é reflexo da natureza pecaminosa, que sempre vai levar você a adorar você mesmo, a adorar ídolo e a não adorar o Senhor. O que é nascer de novo? Nascer de novo é um ato de Deus na vida da gente, em que Ele coloca uma nova natureza em nós. Ele coloca na gente a natureza de Jesus na gente. Ele traz a natureza dele mesmo, Ele vai pegar o nosso coração, Deus está lá, e para onde os seres humanos nascem? Indo completamente para cá. Quando você lê Romanos capítulo 1, Paulo está dizendo isso. Os homens, a partir do verso 18, 19, 20 até o 23, ele diz exatamente isso. Os homens estão indo para cá. E ele diz, eles se tornaram nulos nos seus raciocínios, porque Deus está lá. E o que precisa ser feito, gente? Deus precisa virar a gente para Ele,
porque senão a gente não conseguiria chegar. O que é nascer de novo? Nascer de novo é ter uma nova natureza. Cristo precisa mudar, é um novo coração. Provérbios 4:23 não trabalha com a categoria que o coração é o centro da vida. Jeremias 17 vai falar que o coração é absolutamente corrupto. E Jesus vai dizer que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. O que é nascer de novo? O que é ter uma nova natureza? É quando o Espírito entra dentro de nós e ele muda o nosso centro de adoração. Ele muda nosso centro de vida. Ainda que vocês briguem contra o pecado dentro de vocês, eu fui fazer uma visita para uma família essa semana e uma pessoa me perguntou assim: pastor, mas o crente cai? Eu falei, claro que cai. Só que qual é a certeza que eu tenho? Que o regenerado, que o cara que nasceu de novo, esse cara vai se arrepender. E ele vai para a glória. Mas pastor, aí não vai perder a salvação? Não, meu filho, esquece. Ele nasceu de novo. Mas ele nasceu de novo e pode pecar? Claro que ele pode pecar, ele pode fraquejar, isso é fato. Regenerado significa ter uma nova natureza. Deus vem dentro de vocês e mexe com tudo. E Ele inclina o coração dele. Os nossos símbolos de fé, a confissão de fé e os catecismos, dizem que Deus infunde graça no seu povo. Você tem noção do que é isso? Deus entra e vem lavando tudo. É aquela água de Ezequiel que agora ela não entra dentro de um templo. Ela entra dentro de você. E ela vem trazendo uma nova vida para você. Agora, isso é nascer de novo. Agora, como se nasce de novo? Eu acho que isso que é importante. Como se tem uma nova natureza? Porque nós, raça humana, somos interessantes. Bom, eu preciso que você preste atenção nisso. O que o Pedro está dizendo e o que isso realmente significa para eles: vocês vivem na Babilônia, vocês moram na Babilônia, mas a certidão de nascimento de vocês não é da Babilônia. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Agora, olha isso que eu acho que é a parte mais interessante aqui. Como isso acontece? O verso 3 começa dizendo: bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos regenerou. Ele é uma obra só de Deus. Agora olha a história da raça humana, especialmente nos últimos anos. Isso é muito comum você achar as pessoas falando isso. Por isso que eu acho que a reforma precisa voltar os princípios. Número 1, às vezes a gente acha que na verdade no nosso período ter uma nova natureza nem é falado. Ninguém nem fala disso. O que se fala é que você tem que aceitar Jesus. Pronto. E o que é isso? Bom, você vem num culto como esse, eu prego, dou 5, 6, 7, 10 porrada no púlpito, e aí eu falo no final assim: olha, quem quer entregar a vida para Jesus? O cara não sabe o que é, por que é, do que é, ele não tem ideia do que é isso. E a única pergunta que se faz para ele é: você já aceitou? Só isso. E é isso? Não. Primeiro, há algum tempo a gente trabalha com uma categoria interessante. Então a gente tem que conhecer a Deus, beleza? Então é como se a gente tivesse que estudar a Bíblia e ter um aparato racional para entender Deus. Então entender Deus é conhecer um bocado de informação histórica que vai convencer a gente de quem é Deus e que a ressurreição é verdade e que Jesus é verdade. Mas de 200 anos para cá, a gente até tirou Deus da jogada. Porque o negócio é a gente alcançar consciência. E quanto mais consciência o ser humano achar, melhor. E a gente jogou isso para o âmbito da razão. Agora, o que está pior? E aí eu acho que essa aqui é a parte mais bacana. No nosso tempo, ninguém precisa ter uma nova natureza. Ninguém precisa nascer de novo.
Porque no nosso tempo não existe natureza humana. Anota isso. Vocês estão, e eu queria mesmo que você prestasse atenção, porque às vezes você está sem saber como lidar com isso. Sério. Vocês estão no iniciozinho de um negócio chamado revolução afetiva. Vocês estão no início disso. A revolução dos afetos. Pelo amor de Deus, agora que eu vou dizer o que é isso, você começa a olhar e aí você vai começar a entender por que as propagandas mudaram, por que as novelas mudaram, os filmes mudaram, por que as músicas estão mudando. Vocês estão no meio de uma revolução afetiva. Por quê? Não existe natureza humana mais. O que existe é uma convenção social. E como é que a gente sabe disso? Pela linguagem. Quer ver? Olha só, eu olhei o Juliano aqui. Há 1000 anos, há 500 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, a gente olhar um rapaz desse e falar que ele é o quê? Homem. Homem. Só que a revolução afetiva vai dizer o seguinte: Juliana, há 500, há 1000, há 2000 anos, era mulher. Só que agora depende do que ela sente. Porque essa categoria de homem e mulher, esse é um negócio que nunca existiu. Isso sempre foi uma convenção social. Interpretaram assim determinado período da história. Mas agora, quem é que disse que a gente tem que interpretar assim? Quem falou isso? Então a gente interpreta segundo o nosso afeto. A Juliana sente que ela deveria ter barba. E ela sente que ela tem que cortar o cabelo como Joãozinho. E aí, psicologicamente, ela acha que é isso que tem que acontecer. E ela está convencida disso. E não há quem aprove o contrário. Essa é a revolução afetiva que vocês estão vivendo. Então, o Juliano, ele vai começar a falar bem assim: rapaz, não existe esse negócio de uma sexualidade orientada por Deus. Não tem isso. Isso não existe. Ele vai dizer: eu me vejo mulher. E eu posso me transformar em mulher se eu quiser. Porque ele está achando que ele é mulher. Então ele vai virar uma mulher. Eu vou falar disso melhor mais para frente, porque a carta de Pedro, ela diz o que é uma mulher e o que é um homem. Por isso que eu estou trazendo isso. Mas percebe, ele já trabalha a nova natureza logo no início. A sabedoria bíblica é incrível, cara. Ela é atemporal. Aí ele diz assim: cara, eu sou uma mulher, mas eu gosto de mulher. Entenderam? Ele nasceu homem, mas ele se vê mulher. E qual é o desejo sexual dele? Por mulher. Então ele passa a gostar de mulher. Por quê? Porque ele sentiu isso. Pastor, está muito complicado. Vou melhorar. Sabe como é que é essa ideia de afeto? Como é que você toma decisão? Meu coração. Olha, eu acho que tem que fazer isso aqui, ó. Mas meu coração está mandando, é o afeto. Não é mais a Bíblia manda você ir pela sabedoria. O que a gente faz? A gente vai pelo afeto. Eu sinto que tenho que fazer isso. Está errado. Deus diz que está errado, mas não tem verdade. O que é a verdade? A verdade é o que me faz bem. O que Deus manda você fazer? Ele mandou eu ser feliz. Foi Ele que fez assim, não foi? Não. Não. Só que por que a felicidade é o alvo? Porque vocês estão diante da revolução dos afetos. Tudo é afetividade, tudo. Não tem nada que não seja isso hoje em dia. E aí o que acontece? Ninguém trata a natureza humana, porque não tem natureza humana para o século 21.
Então, quando você fala para o cara que ele tem que nascer de novo, ele nem sabe o que é isso. Porque o alvo da vida dele é ser feliz. E o alvo da vida dele, na verdade, é viver aqui e agora. E é por isso que vocês não estão conseguindo entender. Por exemplo, eu parei hoje para ver um pedaço de um programa esportivo. E é engraçado, porque as propagandas todas são o tempo todo casais de mulheres, casais de mulheres, casais de mulheres, casais de mulheres. Por que isso? Porque é uma revolução afetiva. A ideia é tirar a mulher do que ela é. Porque ela já não é mais nada. E ninguém é mais nada. Só que o que é que Pedro vai trabalhar? Ele vai trabalhar uma natureza humana. E por quê? E na verdade, como isso acontece? Não é pelo afeto, não é por nada disso, gente. Por que eu acho que a reforma tem que ser trazida de volta? Olha bem para cá agora, por favor. Porque isso aqui está na vida de vocês o tempo inteiro. Quando Lutero vai dar o estopim, assim, o início da reforma em 1517, desde Plotino, desde os neoplatonistas, século V depois de Cristo, os caras achavam que os seres humanos funcionavam assim. Para você entender por que é que você pensa do jeito que você pensa e faz o que você faz. Por que é que você age com Deus assim? Como é que você age com Deus? Você age com Deus assim, ó. Deus está aqui, ó. Aí você acha que como é que é o seu relacionamento com Deus? Eu tenho que ir. Quando eu chego aqui e eu não consigo mais, agora Deus ajuda quem cedo? Isso é bíblico? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus nunca ajudou quem cedo madruga. Isso aqui é fruto de um pensamento que não é bíblico. Eu estou falando que é para você ser preguiçoso? Mas o que está nesse pensamento? Eu trabalho e quando eu trabalho, Deus me ajuda. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é fruto de uma natureza caída. Por quê? Porque assim, ó, eu vou indo, quando eu chego aqui, aí eu não vou mais. Então Deus tem que me ajudar aí. Percebe? Eu coopero com Deus o tempo todo, fazendo as coisas para Ele o tempo todo. E se eu não fizer, o que Ele faz comigo? Ele me castiga. Era assim que os caras viviam no tempo da reforma. Lutero ia na pedra, por exemplo, que ele estava lavando roupa, e ele esfregava a mão até rasgar a carne dele toda. Por quê? Porque ele entendia assim, aqui está o diabo, aqui estão os demônios, aqui é a natureza, aqui estão seres humanos muito ruins, aqui estão seres humanos melhorzinhos, aqui estão os caras bam que fazem coisas lindas, aqui estão os anjos, aqui estão os arcanjos e lá em cima está Deus. Então eu vou fazendo coisa boa, eu cultivo virtude, eu faço umas coisas legais e aí o pecado vai indo embora e aí eu vou me tornando como Deus. É isso que está na cabeça do ser humano o tempo todo. A reforma vem dizer não. Não. O que é nascer de novo? E para que nascer de novo? Eu vou falar daqui a pouco, mas o que é isso? Como se nasce de novo? É uma obra exclusiva de Deus dentro da gente, mudando a nossa natureza. Eu não vou um pedacinho para Deus me levar o resto. Na verdade, foi Ele que me puxou de lá, senão eu ia para o inferno. Se Ele não viesse ao nosso encontro, vocês estariam condenados. Se Ele não encarnasse, vocês iam para o inferno. Vocês iam morrer abraçados com o capeta. Todos nós. Nós iríamos direto para o inferno se Ele não tivesse tido misericórdia de nós. E nós não conseguiríamos voltar para Ele. E nós não conseguiríamos ir de encontro a Ele. E Ele veio de encontro a gente. Quando a Escritura está dizendo que Ele nos regenerou, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nascer de novo é ter uma natureza nova. E como se faz isso? É Deus quem faz isso. É Deus quem transforma os corações. Não é uma obra nossa, mas pastor, fui eu que levantei a mão e falei sim para Jesus. Se você realmente falou sim para Jesus, é porque Ele já te deu um novo coração. E aí essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você realmente tem um novo coração?
Porque no meio da igreja de Jesus tem joio e tem trigo, gente. Tem joio e tem trigo. E eu faço essa pergunta para você que está em casa, você é crente. Porque no meio da igreja de Jesus, e o juízo começa pela casa de Deus, porque quando Jesus voltar, os anjos falam assim: Senhor, a gente pode ir lá tirar o trigo, e tirar o joio e deixar o trigo? Jesus diz: cara, deixa crescer. Porque quando eu vier na minha ceifa final, eu vou separar o joio do trigo. Porque tem gente que está a vida inteira na igreja. O cara já pulou de igreja em igreja. O cara já esteve aqui um tempo, ele vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e vai para outro lugar. Ou ele está aqui, ele dá dízimo, ele já foi batizado, ele dá oferta, ele participa da escala tal e tal, ele faz isso, aquilo outro. Mas esse cara não nasceu de novo. Pastor, mas essa é uma obra de Deus. Ok. Então eu queria que você se examinasse agora. E eu queria que você pedisse a Deus para entrar no mais íntimo do seu coração. Porque você pode ser um religioso de carteirinha e não conhecer nada de Jesus. Você pode ser um excelente sentador de banco de igreja e não ter tido uma nova natureza. E o pior, alguns de vocês vivem um peso danado, porque não entenderam ainda que a vida com Jesus é diferente. A vida com Jesus não é meritória. A vida com Jesus é uma vida debaixo da graça de Deus. Agora, a pergunta que vocês precisam se fazer é: para que nascer de novo? Para quê? O que e como? Ok, é uma obra de Deus. O Espírito vem varrendo. É uma obra da soberania de Deus. Ele entrou e foi varrendo. O Pedro vai dizer isso agora para vocês aí. Para uma viva, número 1, esperança. E número 2, herança. Para uma viva esperança e para uma herança. Pedro é judeu. E Pedro está no Império Romano. Herança é para filho. Só filho tem herança. Só quem nasceu de você tem herança. Quem não nasceu de você não tem herança. Quando você morrer, se você não deixar o seu testamento, não deixe dívidas, tá? Por favor. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, falei assim: rapaz, isso era alguma coisa de família? Eu falei: tem gente que diz que morto não paga conta, né? Morto não paga mesmo não, agora os parentes do morto têm que pagar tudo, né? Herança é para filho. Só filho recebe herança. É disso que o Pedro está falando. No meio disso aqui tudo, tem um povo que nasceu de Deus, por conta da sua soberania, e esse povo vai receber uma herança de Deus, porque são filhos de Deus. É isso que ele está falando. Pessoal, qual é a herança que a gente quer o tempo todo? Olha só. Sendo bem honesto com vocês, o mundo é bonito, lindo, deve ser cuidado por nós. Eu hoje pela manhã enfatizei muito a nossa responsabilidade, e é verdade. Eu acho que o jardim está aí de Deus, ele precisa ser cultivado. O Éden está aqui ainda, mas tem que ser cultivado por nós. Mas deixa eu fazer uma pergunta séria para vocês assim. Amanhã pela manhã eu posso ir lá fazer os meus exames e eu descobri que eu tenho 6 meses de vida. Por que não? Eu posso descobrir que o médico pode falar: olha cara, você está com câncer no pulmão, que é daqueles que vem logo avassalador. Daqui a 2 meses você não está mais aqui. Eu posso sair daqui, ser alvo de um assalto, uma bala perdida pode me alvejar. Não é essa a herança do reino. Não é essa a herança do reino. Percebam o que o verso 5 diz. A nossa herança está guardada para a salvação que vai se manifestar. O que significa isso? Qual é a nossa herança e a nossa esperança?
Por que nascemos de novo? Porque os nossos valores, a nossa herança e a nossa esperança estão na volta de Jesus. É isso que o texto bíblico quer tratar. Como que esse povo vai viver no primeiro século, sendo perseguido pelo pior império que já passou por essa história desse planeta, sendo perseguidos só por serem cristãos? Como é que eles vão viver? O Pedro está dizendo, turma, vocês vão viver, porque na verdade a vida de vocês completa não se manifestou ainda, ela vai se manifestar quando Jesus voltar. E é isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Nós precisamos confiar na volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai voltar. A gente precisa trabalhar todos os dias, a gente enfrenta desafios todos os dias. Semana que vem nós vamos conversar isso, do verso 6 em diante. Agora, qual é o foco? O foco é a volta de Jesus. Cristo vai voltar, gente. Jesus vai voltar. E quem herdará os céus? E quem herdará o novo céu e a nova terra? Aqueles que forem novas criaturas, aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que são filhos de Deus, vão herdar isso. Essa é a herança de vocês. A herança de vocês não é, vem à igreja buscar vitória, vá buscar milagre. Não, vá à igreja, vá abastecer-se de Jesus, vá comungar com o povo que você vai viver a eternidade toda com eles. Vá trabalhar para que a glória de Jesus seja vista, porque tudo é sobre Ele, é tudo sobre Cristo. E isso é interessante, porque o que vai abastecer seu coração, o Pedro diz isso, é pela fé. É pela fé. O que é que vai fazer você levantar todos os dias? É a fé em quê? Na volta de Jesus. O que tem que abastecer você não é ter vitória. O que tem que abastecer você, Jesus vai voltar. O que tem que te abastecer todos os dias, Jesus vai voltar. Uma nova ordem vai ser instaurada. Não é o próximo prefeito de Cariacica que vai resolver o problema. Não tem mudança agora é diferente, agora é com a gente. Tomara que realmente tenham pessoas que trabalhem para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Mas é só com a vinda de Jesus, gente. É a vinda de Cristo. Isso é algo que a gente precisa voltar a ter, esse desejo. Paulo termina a carta aos Coríntios dizendo, vem Jesus, vem Jesus. Paulo diz ainda aos Tessalonicenses assim, pessoal, não sejam tolos quanto ao dia da vinda de Jesus, porque ao ressoar da última trombeta, Paulo diz assim, nós os que estamos vivos. Paulo morreu em 63, depois de Cristo. Porque o que ele ansiava, ele dizia, eu queria estar com Cristo, que é muito melhor. E eu brinquei hoje de manhã, porque eu posso ir para casa daqui a pouco e amanhã de manhã vocês podem ouvir assim, pastor Rômulo morreu. Não ora para eu ressuscitar não, pelo amor de Deus. Não, eu vou estar com meu pai. Voltar para cá para quê? Eu quero voltar para cá quando ele voltar, porque nós vamos ressuscitar. Billy Graham dizia isso, o dia que eu morrer vocês vão saber que eu estou mais vivo do que nunca. É a volta de Jesus. É sobre a volta do rei. A Bíblia é sobre o reinado de Cristo. É como o Deus dos céus e da terra está trazendo o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o reinado do Senhor. A vontade dele é soberana nos céus. E ele, através de Jesus, está trazendo a vontade dele para ser feita nessa terra. Por isso que vocês vão ver novo céu e nova terra. É a vontade de Deus sendo feita em todos os lugares. Ele é o rei. Por isso que tem que nascer de novo. Tem que nascer nesse reino. Você tem que ser cidadão desse reino. A sua certidão de nascimento tem que ser desse reino. O que é, como é e para que é uma obra de nascer de novo, de ter uma identidade nova, gente. Agora, eu termino, nós vamos cantar uma canção. Quando Pedro vê esse plano todo, dos versos 1 e 2, eleição, elegendo o seu povo. Quando Pedro agora vê esse plano de nascer de novo, quando Pedro vê esse plano de
de uma herança para a vida eterna. Como é que Pedro começa o verso 3? Pedro começa o verso 3 dizendo: bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro vê o plano de Deus, o que ele faz? Louva, glorifica, exalta. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Quem traçaria um plano como esse, meus irmãos? Quem mudaria o nosso coração? Quem mudaria quem nós somos? Quem nos daria seu nome e sobrenome? Paulo trabalha isso. Ele é o cabeça de toda a família que leva o nome do Pai. Olha que coisa linda. A família que leva o nome do Pai. Nós somos a família do Criador. Como é que ele termina? Bendito. Bendito. Meus irmãos, louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor pelos seus feitos, pelo que Ele é, a obra da salvação, trazer o seu reino. Que essa verdade encha o seu coração.